Boa noite a todos. Nosso trabalho, então, é sobre as línguas indígenas. Eu sou Leila Ferrares Caniço, Sandra Bataglia Dalla Costa, Denis Andrade, Karine Bedin. Então, como eu falei, o nosso tema é línguas indígenas. Pode passar, por favor? Partimos, então, do conceito de o que é linguística. Segundo Martinet, linguística é o estudo científico da linguagem humana. Existem vários tipos de ciências, né? Ciências biológicas, exatas, agrárias, aplicadas e a linguística, que foi reconhecida e estudada como ciência a partir dos estudos, a partir do século XX e os estudos de Saussure e os seus alunos que publicaram o curso de Linguística Geral. O objeto de estudo da linguística é a linguagem em seu uso, em seu funcionamento. O que são línguas indígenas? Então, a nossa sub-área de estudo, uma das sub-áreas da linguística, é as línguas indígenas. Atualmente, são falados no Brasil 274 idiomas indígenas diferentes. Isso de acordo com os dados do último IBGE, realizado em 2010. Esses dados quebram com a visão errônea que a gente tem de que o Brasil é um país, ou de que se tem que o Brasil é um país monolíngue. Então, se repararmos que temos 274 idiomas indígenas falados, sinal de que o Brasil não é tão monolíngue como se pensa. Aqui temos uma apresentação, uma imagem que coloca os troncos das principais línguas indígenas. Então, o tupi, o ameríndio e macro-G. E as suas várias subdivisões, ramificações. Com o passar dos anos, percebe-se que a população indígena está agregando um novo idioma à sua cultura e perdendo, assim, algumas de suas tradições. Então, inicialmente, né, era mais puro o idioma, a língua indígena, as línguas indígenas eram mais puras. Hoje já o índio não fala somente o tupi, não fala somente o macro-G, enfim, ele fala também o português, né? Então, é a cultura branca que chegou e que tomou espaço, até porque a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Então, eles, além de falarem, existe uma população reduzida que fala somente língua indígena. Os demais falam, além da sua língua nativa, falam também a língua portuguesa, que é a língua oficial do Brasil. uma linguagem indígena no Brasil, né? Ela não existe só no Brasil, mas a linguagem indígena existe em vários outros países também. Mesmo sendo a língua nativa do nosso país, né? A primeira que foi utilizada, falada aqui, ela foi um dos ramos da linguística que mais tardou, que mais demorou para começar a ser estudado. Dos vários artigos que a gente encontrou, vários deles têm essa situação colocada, e somente a partir da década de 60 é que começaram os estudos recentes, né? Na verdade, todo o estudo da linguística é recente, para nós que temos com tantos anos de Brasil, mas o estudo realmente de cada uma das línguas, ele vem há pouco tempo atrás. Como objeto de estudo e a problemática, a gente encontrou nos artigos científicos, então, a questão das línguas indígenas, um deles que falava sobre da oralidade à escrita, essa necessidade de sistematizar as línguas. O que ocorria? As línguas indígenas, elas não foram trabalhadas ou estudadas, sistematizadas, ou seja, escritas. Elas eram passadas de geração para geração através da fala. E a partir do momento que essas tribos começaram a diminuir o número de integrantes em cada uma delas, também o número de falantes das línguas indígenas foi diminuindo. E com o passar do tempo,
começaram a observar que ainda essas aldeias elas estão resistindo, mesmo com um número menor de habitantes, e que seria preciso sistematizar essas línguas, essa fala indígena, para que ela se perpetue, mesmo não sendo, não levando ao caso de que tem que escrever, porque senão ela vai se tornar uma língua morta, mas como tem cada vez menos ou cada vez mais ramificações e o português misturado, então também para estar sistematizando estas línguas. E a partir do momento dessa sistematização, se observou que várias palavras da língua portuguesa têm a raiz gramatical dela indígena e a terminação dela é portuguesa. Então, também foi uma das curiosidades que foram encontradas. O reconhecimento cultural, né? Quando você observa os artigos científicos, a gente percebeu, inclusive, uma pesquisa que foi realizada aqui na nossa região do extremo oeste, onde foi feito todo esse levantamento dos nomes, depois que a gente vai explicar, e uma das questões levantadas na pesquisa é que essas línguas, as línguas indígenas não são reconhecidas enquanto fala de nós como povo português brasileiro. Então, a falta desse reconhecimento cultural. Tivemos até bem recente essa expressão linguística indígena não seria apropriada, mas a partir desse contexto, então, como nós falamos, é embrionário ainda, é principiante, é algo que está iniciando a linguística indígena no país. Tem também a nossa prática de não dar ciência muitas vezes aquilo que já está sendo posto. E o fato, então, é que hoje essa expressão pode soar naturalmente, indica uma mudança, inclusive, na nossa visão, né, de que reconhecer a cultura indígena não só enquanto um povo, mas também enquanto a sua língua. E isso faz com que um campo de estudo voltado mais para essas línguas constitui indicativo de que elas começaram a ocupar o espaço que sempre lhes devia ter sido dado, porque elas foram os primeiros. Então, a partir da década de 60 que elas começaram a ser mais dadas ciências aí. Uma coisa interessante, a gente tem então palavras indígenas no nosso vocabulário, a gente usa no dia a dia e às vezes não se dá conta. Faz 7 anos que eu estou na região e eu lembro que no começo assim, eu fiquei interessado em saber, mas às vezes um com o outro que a gente se relaciona às vezes não sabe traduzir, não sabe por quê. Até que com o passar do tempo a gente vai entendendo. De fato eu já conhecia, mas essa cidade aqui mais próxima, a 63 aqui, como é que é o nome mesmo? Pois é, Guaraciaba, olha aí. Tupi-Guarani, né? Tupi, é isso. Então quer dizer raio de luz, né? Guaraciaba, bonito. E tem outras, como por exemplo aquela cidade dos alemães ali onde que tem Oktober, né? Tem o rio ali. Como é? Ipiranga. Também tem tradução, olha só. Ita seria pedra e piranga vermelha. Pedra vermelha, né? Interessante. Deve ser tudo colorado, né? Cunha Porã, outra cidade da região, né? Cunha seria mulher e Porã bonita, né? Mulher bonita, bom gosto. Tunápolis, outra cidade dos alemães aí, né? Tunápolis também teria uma outra tradução. Cadê aqui? Tunas, de Florpólis, a origem grega, significa cidade, templo, enfim. Campoerê, Guarujá do Sul, Iracema, enfim, são outros nomes, né, que a gente tem no nosso vocabulário e às vezes nem se dá conta. Frutas também, né, como abacaxi, maracujá, enfim. Alguns peixes, a gente tem, por exemplo, baiacu, piaba, traíra. Nas aves, urubus, seriema, arara, jacu. São palavras que a gente usa, de repente nem todas a gente usa no dia a dia, mas a gente de repente tem nosso vocabulário, né, e acaba não associando como de origem indígena. Que mais? Arapuca, biboca, catapora, oi, a salvação. Enfim, uma série, né, de palavras que a gente poderia estar elencando aí. 46% dos nomes populares que são falados, né, colocados pelos peixes, são indígenas. E 35% dos nomes populares das aves também são indígenas. Quanto a esses termos de procedência indígena,
Foi constatado, então, que os informantes do extremo-oeste realmente têm pouca consciência de tais termos, né? Só pesquisa, então, de Zonato, de 2011, o material que dão no ESC. Bom, dentre essas contribuições que o Denis citou, nós também achamos interessante falar um pouquinho das curiosidades em relação à língua indígena, porque dentro da nossa pesquisa a gente encontrou várias delas e muitas vezes a gente acaba pensando que a língua indígena não é estudada. E hoje isso está vindo à tona, existem projetos, né, para sistematizar essa língua para que ela não se perca. Então, dentro de alguma dessas curiosidades, a gente verificou que existe um blog chamado Índios Online. Nesse blog são registradas várias ações que acontecem no meio indígena, né? Lá até citou a questão do branco, que foi tomando conta, né? Às vezes de algumas... Um outro olhar de muitas matérias que muitas vezes no noticiário, na mídia geral Isso. passa, e ali eles colocam um ponto de vista dos índios, né? Fala dos problemas, expõe os problemas que os índios vivem, então assim, bem interessante. Nós observamos também que aqui no Brasil existem mais de 5 estações de rádios faladas na língua indígena, então voltadas para a língua indígena. O MEC tem um projeto chamado Mantendo Vivas as Vozes da Floresta, documentação das tradições orais amazônicas. Então o nome já diz tudo, né? Essa questão da sistematização das línguas, que está sendo registrada para que ela não se perca. Tem um hino nacional, que foi cantado na língua indígena, se der tempo até a gente quer passar um pedacinho para vocês ouvirem. Um professor indígena recebeu o prêmio Victor Civita, educador nota 10, por sistematizar a língua do seu povo, o chamado Paiter. Então, assim, esse professor, ele sentiu a necessidade de estar registrando a língua do povo dele, porque ele viu que estava se perdendo e que não ia ter registro, né, da língua indígena do povo dele, e ele acabou tendo a ajuda de vários pesquisadores, né, e acabou recebendo esse prêmio. Sobre os índios, então, os poliglotas, o homem se casa com uma mulher de outra tribo. Dessa forma, os filhos desses casamentos aprendem a falar a língua do pai e da mãe, que também falam mais que uma língua. Dessa forma, acabam dominando de 3 a 8 línguas diferentes. Então, o índio ele fala bem mais que a gente, né? Bilíngue, nossa. Não pode subestimar. Há aldeias em que existem diferenças entre a fala do homem e da mulher. Então, vivem no mesmo meio, mas utilizam palavras e um vocabulário diferente. Não só nos índios, eu acho. Em 2009, a Unesco, o FUNAI e o Museu do Índio lançaram o projeto Documentação de Línguas e Culturas Indígenas Brasileiras, então ali mais um projeto para sistematização. E outra curiosidade que nós achamos bem interessante, os índios Kaapor desenvolveram uma linguagem de sinais para surdo-mudos, pois na década de 60 havia uma alta porcentagem de índios surdo-mudos, 1 para cada 75. Então, assim, é uma coisa que tu, sem pesquisar, ou às vezes, né, tu não acredita quando tu ouve. A gente pensa, é um povo menos culpa, vive afastado, que vive isolado, mas se a gente para e analisa, eles já são mais desenvolvidos do que muita gente. Aqui tem um poema que eu vou ler rapidinho sobre a língua do índio, falando dessa questão das palavras que estão inseridas no nosso vocabulário, que nós não temos o conhecimento que são indígenas. Pois tu pode qualquer coisa, eu vou continuar. Língua de índio. Gente que mora aqui no Brasil fala tupi. Até mesmo sem saber, um garoto índio é guri. Maracujá já dava cá. Sabiá já sabia assoviar. Eis que Caraíba veio espiar. Tabajaras, tupis, tamoiós, brotava guaranis. Aqui por essas bandas, macaxeira, pitanga, guariroba, genipapa, abacaxi. Uma festa na floresta, macaúba, sucupira. Capivara, jararaca, perereca, jabuti. Tamanduá morava cá. Tanajura, ele vivia a cutucar. Eis que Caraíba veio espiar. Bororós, caetés, guaicurus e amoirés. Índio mora na maloca e joga peteca, gosta de pipoca. Branco mora em Carioca, aprendeu com o índio a comer paçoca. Aracaju, Jacarepaguá.
Mais lugares em Tupi, como Araxá, Eis que Caraíba, veio espiar, Tapajós, Carijós, Caiapós, Tupiniquins. Índio vê na mata, Curupira e Saci, toma guaraná e suquinho de açaí. Índio fica tiririca quando o muriçoca pica seu cangote. Índio de Pindamonhangaba, Piauí, Sergipe e Itamaracá. Então, bastante palavras que a gente costuma usar de origem indígena. E aqui as nossas referências.